Hoje a gente vai mergulhar num conto de fadas, olha, bem diferente. É uma história que fala sobre magia, sobre o que é ser mortal e sobre as consequências, muitas vezes inesperadas, de ter um desejo atendido, especialmente quando quem atende é a própria morte. Essa é uma pergunta uau, bem forte, não é? Pensa só na situação. Encontrar a morte em pessoa e ela, por algum motivo, te oferecer uma recompensa. O que alguém pediria? Poder? Trazer um amor de volta? Viver para sempre? É exatamente essa a ideia central da nossa história. Então a história começa assim: 7 irmãos, todos eles com dons mágicos, partem juntos numa jornada. Só que o mais novo, bom, ele tá mais interessado nas coisas da vida, sabe? E ele acaba se distraindo com a moça e simplesmente desiste da viagem. Parece um detalhe pequeno, mas, como a gente vai ver, essa decisão muda o destino dele por completo. E aí, sem o sétimo irmão, os outros 6 continuam o caminho, até que eles dão de cara com um obstáculo que leva a um encontro, digamos, fatídico. É aqui que o drama da história realmente começa a se desenrolar. Acontece que eles enganam a morte construindo uma ponte mágica para atravessar um rio muito perigoso. A morte, fingindo estar impressionada, oferece um presente para cada um. E o mais fascinante é ver como cada presente é um espelho perfeito do desejo mais profundo e da maior fraqueza de cada irmão. O desejo de poder, a dor do luto, o medo de morrer, a vaidade, a cautela excessiva e a pura ambição. São 6 desejos que viram 6 relíquias, forjadas pela própria morte. Mas como em todo bom conto de fadas, né? Esses presentes vêm com um preço. E um preço bem terrível. A morte é esperta, e cada presente dela era, na verdade, uma maldição feita sob medida para o novo dono. O primeiro irmão, que era um cara de briga, pediu a arma mais poderosa do mundo. E ele conseguiu, uma varinha que simplesmente não perdia um duelo. E qual foi o resultado disso? A fama da varinha atraiu um ladrão, que não teve dúvida, matou o irmão enquanto ele dormia para roubar o artefato. Ou seja, o poder que ele tanto queria foi justamente o que causou sua morte. Uma ironia brutal. O segundo irmão, que vivia afogado na tristeza de uma perda, pediu o poder de trazer alguém de volta da morte. E a morte deu a ele uma pedra capaz de chamar os espíritos dos que já se foram de volta para o mundo dos vivos. Só que a pessoa que ele trouxe de volta, ela não pertencia mais a este mundo. Era uma alma fria, triste, presa entre os 2 reinos. Vê-la daquele jeito deixou louco de dor, e ele acabou tirando a própria vida para poder, enfim, se juntar a ela de verdade. Mais um presente, mais uma tragédia. E o padrão se repete com os outros. O quarto irmão, que queria ser jovem para sempre, foi amaldiçoado a ver todo mundo que ele amava envelhecer e morrer. Ele acabou caindo numa solidão profunda. Já o quinto, que pediu para nunca mais sentir dor, logo descobriu que sem dor também não existe prazer. A vida dele virou uma coisa sem graça, sem sentido algum. Mas aqui tem a grande exceção que prova a regra. O terceiro irmão, ele foi o mais sábio. Ele não pediu poder, não pediu para desafiar a ordem natural das coisas, não. Ele pediu, com humildade, um jeito de se esconder da morte até a hora certa. E ele teve uma vida longa, completa e feliz. E quando a hora dele chegou, ele recebeu a morte como uma velha amiga. Ele foi o único que entendeu o jogo. Isso nos deixa com os 2 últimos irmãos. O sexto, que era o ambicioso colecionador das relíquias, e o sétimo, aquele que nem chegou a encontrar a morte. Os destinos deles, nossa, não poderiam ser mais diferentes. Então o ponto-chave da história vira esse contraste. O sexto irmão, muito esperto, viu os irmãos caírem um por um e foi lá e pegou todos os presentes amaldiçoados para ele. Com isso, ele se tornou, na prática, imortal e invencível. Já o sétimo, por causa daquela simples distração no começo, viveu uma vida normal, humana, finita, totalmente por fora da maldição que os irmãos enfrentaram. E a vida do sexto irmão foi longa. Longa de um jeito que a gente nem consegue imaginar. Ele viveu por eras, aproveitando todos os prazeres no mundo. Ele viu a história da humanidade acontecer na frente dele. Mas até a eternidade tem um fim, né? Ele começou a perceber os sinais. Sinais de que o próprio mundo estava chegando ao fim. E é exatamente aqui que o conto dá uma virada, assim, totalmente inesperada. A história, que era sobre magia e maldição, se transforma em outra coisa. Vira quase uma reflexão teológica que força nosso irmão imortal a fazer uma última e decisiva escolha.
Vendo o céu se abrindo, o mundo desmoronando, o sexto irmão se lembrou dessa passagem da Bíblia. Era uma promessa, a promessa de um mundo novo onde a morte, a entidade que deu a ele todos os poderes, simplesmente deixaria de existir. E o raciocínio dele foi rápido, foi claro. Se a morte vai acabar, a magia dela também vai. Todas as relíquias, a imortalidade, a invencibilidade, tudo ia virar pó. Ele voltaria a ser mortal bem no meio do juízo final. E pior, sem salvação. A única saída era buscar uma eternidade diferente. Uma eternidade superior. Enquanto o resto dos mortais tentava escapar do juízo de formas desesperadas, até em naves espaciais, o sexto irmão sacou que era inútil. Não tinha como fugir fisicamente de um decreto divino. A única proteção que ele ainda tinha, por mais irônico que fosse, era a magia da morte, que o manteria seguro até o último segundo. E foi o que ele fez. Nos seus últimos momentos de poder emprestado, ele se arrependeu e se converteu. E no instante exato em que a morte deixou de existir, as relíquias viraram pó. O bracelete simplesmente caiu do pulso dele. Mas, naquele momento, ele já não era um ser amaldiçoado. Ele era uma alma redimida, pronta para entrar na glória eterna. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? Quem de fato venceu esse jogo? Foi o terceiro irmão, que viveu uma vida sábia e completa? O sétimo, que por pura sorte escapou da maldição inteira? Ou foi o sexto, que aguentou uma eternidade de maldição só para encontrar salvação de verdade no final de todas as coisas? Fica aí a questão pra gente pensar.